Deus me abençoou. Hoje sou soldado do Corpo de Bombeiros e sou muito grato ao Hugo. E assim, falar para vocês, L. Jurtanos, que não desistam, porque muitos ficam no caminho, porque muitos não sabem o que querem, mas quem sabe o que quer vai até o fim. Eu abri mão de muitas coisas, entendeu? De festinha, de família, muitas coisas, até mesmo da minha namorada. E o que eu posso falar para vocês é que não desistam. E tem uma frase assim que eu gosto muito, que é: não pergunte se somos capazes, dê-nos a missão. Essa frase eu aprendi no Corpo de Bombeiros. Aprendi assim que às vezes quando você pensa que não dá mais, você ainda tem muito gás, e aí que você separa os homens dos meninos, entendeu? E quem quer vencer na vida tem que sacrificar. Sem sacrifício não há vitória. Então, um abraço a todos, muito obrigado, Léo. Desculpa as brincadeiras aí, mas tamo junto. Fala, Lijortano, fala, Lijortana, tamo aqui, ó, novamente. Hoje eu vou fazer o quê? Dar aula de física pra vocês. Quem não me conhece, meu nome é Thiago Ladstone. Ó, antes de mais nada, Lijortano, se inscreva no nosso canal, dá aquele like, aperta o botão do sininho. Pra quê? Pra você sempre estar antenado em tudo que a gente tá postando aí, e também para ajudar a divulgar o nosso canal aí. Ó, Lijortano, como vocês estão reparando, eu fiz uma chapinha naquele cabelão meu, mudei de cor para quê? Para chamar sua atenção para você aprender de verdade física. Ó, Lijortano, sem muitas delongas, ó, aqui estamos aí, né, CFO Bombeiros 2019, né? Você tá vendo aqui, ó, daqui uns dias você vai estar com uma dessa daí, tem que estudar, só estudar que dá certo. Ó, vambora lá, né, Lijortano? Só questão Fundep. Hoje eu vou pegar mais na parte teórica aí da matéria, né? Só para vocês entenderem melhor como é que funciona a teoria, né? Porque muita gente acha que exatas é conta, 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 mas quando cai uma teoria ninguém sabe fazer, não sai do lugar, né? Porque conta você até chuta. Agora teoria, meu filho, ou você sabe ou você não sabe. Vambora começar aí. Ó, Lijortano, deixa eu pegar o pincel aqui. Essa primeira questão aí, Lijortano, o que ela está falando? Está falando o seguinte: um mergulhador realiza alguns movimentos no fundo do mar em um local cuja densidade da água é constante, conforme representado na figura a seguir. Beleza. Tá mostrando o cara lá dentro da água, lá dentro do mar. Aí fala assim, ó: nessa figura, o mergulhador sai de uma posição mais funda A, essa posição aqui, sobe até uma profundidade menor B, né? Sobe, aí depois ele faz o quê? Em seguida, retorna à profundidade anterior C. Beleza. Aí fala assim, ó: considerando o movimento desse mergulhador, é possível afirmar. Bora ver o que ele está falando para nós. Ele fala assim, ó: na posição A, o mergulhador é submetido a uma força de empuxo maior do que na B. Ó, Lijortano, primeira coisa, né? Empuxo. Quem lembra aí do Zeca Pagodinho? É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. Olha lá. Empuxo é devagar. Empuxo é uma força. Essa força, Lijortano, ela representa o quê? Ela representa a força-peso do líquido que foi deslocado, né? Seja no mar, seja na piscina, onde é que seja. Quando você entra na piscina, você repara que a água sobe. O líquido que você deslocou, se você pegar ele e colocar na balança, é a mesma coisa de quem? Do empuxo, da força que está tentando tirar o C dali. Ó, o empuxo, Lijortano, ele é igual a quem? Densidade do líquido, volume deslocado e quem? E gravidade aqui, ó. Densidade do líquido, volume deslocado e quem mais? E a gravidade no local. Ó, beleza. Fala assim, Lijortano, a densidade é constante, né? Então a densidade não muda. A gravidade do lugar também é constante. A única coisa que vai alterar é quem? É o volume. Ó, mas o seguinte, Lijortano, bora pensar. Você tá na piscina, né? Só tá até a metade de você tá dentro da piscina. Beleza. Aí, quando você vai descendo assim, a água começa a subir. Se você enfiar a cabeça toda lá dentro, né, e não ficar mais nada para fora, você tá todo o quê? Todo imerso. Independa do que você faça dentro da piscina, o volume dela não vai subir mais. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando você está totalmente imerso, você não desloca mais volume. Então, Lijortano, se a densidade ficou constante, a gravidade também, e o volume ficou constante,
quer dizer que o cara, quando ele está todo imerso, o empuxo nele não varia mais. O empuxo nele é igual em todos os pontos. Então, L. Jordano, quando ele fala que o empuxo de um lugar é diferente do outro, o quê? Tá errado por causa disso. Beleza. Na letra B fala assim, ó, na posição A é exercida sobre o mergulhador uma pressão menor do que em B. Deixa eu pegar o pincel vermelho aqui, L. Jordano. Ó, o que acontece, L. Jordano? Se você lembrar bem, pressão é força sobre área, né? Quanto maior a força, maior a pressão, né? E quanto menor a área, maior é a pressão também. Por isso que você fura uma agulha, né? Você põe no seu dedo uma agulha, você consegue furar. Porque qualquer força que você coloca, como a área é muito pequena, a pressão fica muito grande e você consegue furar. Então, a pressão, ela tem a ver com quem? Com a força e com a área, né? Quanto maior a força, maior vai ser a pressão. A área vai ser o quê? Vai ser o corpo da pessoa, né? Aonde está pegando. O quê? O cara está debaixo da água. Ele tem a área do corpo dele, né? Aí quanto mais água está pressionando esse cara, maior é a pressão em cima dele, né? Em regra, L. Jordano, quanto mais fundo você tá, maior é a pressão, né? A cada 10 metros aumenta 1 atm na pressão. Esse trem de pressão na água é uma coisa tão assim, L. Jordano, que o fundo do mar ninguém nunca conseguiu chegar lá porque a pressão é muito alta. Então, para chegar lá tem que ter muita tecnologia e é muito complicado. Por quê? Por causa da pressão. Aí fala assim, ó, na posição A, que é essa posição aqui, na posição A é exercida sobre o mergulhador uma pressão menor do que B. Ó, tá falando que a pressão em A é menor do que a pressão em B. L. Jordano, tá falando o quê? Ó, pressão em A é menor do que a pressão em B, sendo que a profundidade em A é o quê? É maior do que a profundidade em B. Tem como isso aí, L. Jordano? Não tem como, né? O que acontece? Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, a pressão em A é o quê? É maior do que a pressão em B. Tudo é P, pressão, profundidade, né? Mas, L. Jordano, quanto mais profundo, maior a pressão. Em resumo, é isso aí. Fala assim, ó. Em qualquer das 3 posições, a pressão exercida sobre o mergulhador é a mesma. L. Jordano, quanto mais fundo você tá, maior é a pressão sobre você. Esse cara aqui, ó, ele tá mais lá em cima e esse aqui tá mais lá embaixo. Quem tá mais lá em cima tem menos água em cima dele. Quer dizer que a pressão exercida sobre ele é o quê? É menor. E quem tá aqui embaixo, a pressão exercida sobre ele é o quê? É maior. Então essa daqui tá o quê? Tá errada, não é igual. A outra fala assim, L. Jordano, em qualquer das 3 posições, a força de empuxo sobre o mergulhador é a mesma. Nossa resposta é essa dele, Jordano. Por quê? Quando o cara tá todo imerso, ele já deslocou o que ele tinha que deslocar de líquido. Então, densidade é constante, volume ficou constante, porque ele não vai deslocar mais nada e a gravidade está constante, o quê? Ficou tudo igual, em qualquer lugar que ele tiver ali, ó, o empuxo é igual. Nosso gabarito é quem? Letra D, Jordano. Deixa eu caçar o passador, tá aqui, ó. Beleza? Vamos embora para a próxima aí. Ó, essa outra, Jordano, fala de energia, né? Fala assim, ó, vou resumir ela para vocês aí. Fala de quê? Fala das Olimpíadas do salto com vara, né? Fala assim, ó, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, o Brasil conquistou a medalha de ouro no salto com vara masculino com o atleta Thiago Braz. Olha o Thiago marcando presença aí. Ó, L. Jordano, quem não tá conseguindo enxergar, o material tá para download aqui, ó. Deve estar aí para algum lugar aí. Beleza. De 22 anos. Além da medalha, o atleta estabeleceu o novo recorde olímpico de 6,03 metros. Nessa modalidade, o atleta corre em direção a um obstáculo, devendo passar a uma altura estabelecida com o auxílio de uma vara. Aquele salto com vara, o cara vem correndo assim, ó, põe a vara, joga lá em cima e depois cai, né? Aí fala aí, ó, caindo do outro lado em um enorme colchão. Analisando as principais transformações sofridas pelo atleta durante essa prova, a ordem correta que é melhor representada em, ó, L. Jordano e todas aí, vai ter energia química, potencial gravitacional, né? Energia cinética. L. Jordano, vamos embora analisar aí. Ó, bora supor que o cara tem que saltar daqui, né? Aí, o que acontece primeiro, né? Primeiro, o cara tá lá de boa, né? O cara tá lá de boa, tá lá com a vara na mão, né?
Você já pensa outras coisas, o cara tá aí, ó, com a vara na mão. Aí, o que acontece ali, Jordano? Aí ele vem correndo aqui, ó. Aqui ele começa o quê? Ele começa a correr, né? Beleza. Inicialmente ele tava o quê? Ele tava parado, tava com a velocidade igual a zero, né? E ele tá aqui na altura do solo, né? Porque não tem como ele tá alto, não, né? Tá na altura do solo, quer dizer que inicialmente a altura é igual a quanto? É igual a zero. Aí ele, Jordano, ele começa a correr. Quando ele começa a correr, ele pega a impulsão e faz o quê? E salta, né? Dá aquele salto lá, ó, e para lá em cima, né? O cara ainda continua com a vara na mão, não solta aí. Aí ele, Jordano, o que acontece? Depois ele, Jordano, ele vai, salta, chega a uma altura máxima. Quando ele chega a uma altura máxima, né? Vou colocar aqui, ó, Hmax. Nesse Hmax, a velocidade dele fica zero de novo, né? Aí ele, Jordano, o que acontece? Ele vai e começa a cair. Depois que ele começa a cair, ele vai para onde? Ele vai e cai aqui em cima, né? Cai em cima do colchão. Beleza. Ó, quando ele cai em cima do colchão, velocidade dele, né? Vai, aqui tava zero, depois só vai aumentando até que ele cai em cima do colchão. Aí, ele, bora pensar o que acontece. Ó, a gente tem aí as energias mecânicas, né? Que tem a ver com o quê? Energia mecânica pode ser quem? Energia potencial, energia cinética ou energia potencial o quê? Elástica. Essa aqui é potencial gravitacional, potencial elástica. Essa aqui tem a ver com altura, essa daqui tem a ver com velocidade e essa daqui tem a ver com a mola. Por isso que eu coloquei o K da constante da mola. Ó, L. Jordano, colocar a fórmula aqui para vocês não esquecerem também. Essa aqui é o quê? mgh, essa daqui, ó, mv ao quadrado sobre 2 e essa aqui é quem? Kx ao quadrado sobre 2. Cada uma tem sua fórmula. Beleza. Ó, mas inicialmente, L. Jordano, inicialmente o cara tava parado. Da onde que vem essa energia que ele tem, hein? Da onde que... L. Jordano, quando você acorda de manhã, o que você faz a primeira coisa? Toma café. Por quê? Sua mãe fala, toma café, meu filho, pra você ter energia, pra você viver, pra você ficar o dia todo aí tranquilo. Então, L. Jordano, você digere os alimentos, lá dentro do seu estômago acontece o quê? Reações, né? Que são reações o quê? Químicas, né? Digestão, aquela história toda. Aí as células absorvem os nutrientes, isso aí vai para seus músculos. Aí, L. Jordano, seus músculos têm energia para quê? Para conseguir correr. Então, a primeira coisa que acontece, L. Jordano, é o quê? É energia química, né? Primeiro você tem energia química, né? Essa energia química vem dos alimentos. Depois essa energia química vira energia cinética, porque ele começou a correr, tem velocidade. L. Jordano, de acordo que a altura vai aumentando, o que vai aparecendo aí, ó? Vai aparecendo energia o quê? Potencial, né? Até que chega na velocidade zero aqui na altura máxima, toda a energia cinética foi transferida para a energia potencial. Depois que ele começa a cair, a velocidade dele começa o quê? Começa a aumentar de novo. Aí quer dizer que essa energia potencial é transferida de novo para quem? É transferida para a energia cinética. Entenderam, L. Jordano? Então tudo começa aonde? Dentro da barriga da gente, né? Tudo começa quando a gente vai lá e come alguma coisa, né? Ingere alguma coisa aí. Beleza, bora ver aí, ó. Energia química, beleza. Depois potencial gravitacional? Não. Energia química é, depois cinética, isso aí, depois gravitacional e depois cinética. Igualzinho nós colocou aqui, ó. Nossa resposta é quem, então? Letra B. Ó, a outra aí, ó. Cinética, química. Não, né? Primeiro é a química. Cinética, potencial. Não, primeiro é a energia química, L. Jordano. Entenderam como é que funciona? É assim que funciona o nosso corpo, L. É assim que funciona. Aí, ó. Fundep igual desses trem doido aí. Beleza. Ó, isso daí, L. Jordano, é uma questão assim, muita gente fala, essa questão é bem fácil, não sei o que lá. Mas assim, L. Jordano, quando eu faço alguma aula, eu faço é para todo mundo, né? E a gente tem que entender que nem todo mundo sabe o que você sabe. Ou pode ser que eu tô falando para você que não sabe isso aqui. E um trem desse cai lá na prova sua e você não acerta, assim, L. Jordano, você tem a obrigação de acertar isso aqui, porque isso aqui é aquela questão que a maioria vai acertar, né? Você tem que errar aquela questão que quase ninguém vai acertar. Por quê? Porque aí é meio que você fica do mesmo jeito que eles estão lá. Mas se você acertar o que eles vão errar, aí você tá bem pra caralho. Mas isso aqui, ó, não pode errar essa questão aqui, L. Jordano. Ela fala sobre grandeza.
escalar e vetorial. Ó, L. Jortano, o que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela grandeza que você só precisa falar o valor dela, chama módulo, né? Aí, você tem aqui, ó, escalar, vou colocar aqui, ó, grandeza escalar e grandeza vetorial. Como o nome já diz, vetorial tem vetor no meio. Ó, grandeza escalar só tem o quê? Só tem módulo. Se eu falar só o módulo, você já entende. Por exemplo, ô velho, quantas horas é agora? Você fala, ah, velho, agora é 2 horas da tarde. Ah, beleza. Tá bom, o cara já entendeu perfeitamente o que você falou para ele. E o que é uma grandeza vetorial, L. Jortano? Ela tem o módulo, tem direção, né? Tem direção e tem o que mais? Módulo, direção e tem o sentido, L. Jortano. Módulo, direção e o sentido. Como assim? Ó, quando eu tenho um vetor, L. Jortano, ó, bora supor que cada partição dessa aqui é uma unidade. Esse vetor aqui tem um módulo de quê? De 3 unidades, né? Esse vetor tem um módulo de 3 unidades. A direção é a reta. A direção é a reta. No caso, esse vetor aqui tem direção o quê? Horizontal. E a seta é o sentido, ó. S de seta, a seta é o sentido, ó. Ele tem o sentido da esquerda para a direita. Entenderam, L. Jortanos? Quando você representa um vetor, faz assim, ó. Você tem que falar o quê? Você tem que falar módulo, direção e sentido. Quando você põe as barrinhas aqui do lado, ó, você só precisa falar o quê? Você só precisa falar o módulo do vetor. Beleza? Ó, então, L. Jortano, sabendo disso, vamos embora ver aí ó, o que o cara tá falando para nós. Fala assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta apenas grandezas escalares, né? Quer dizer que se você falar, ó, é isso, só o valor, o cara já vai entender. Tempo, quantas horas agora? Agora deve ser umas 11 horas da noite aí. Sem brincadeira, agora deve ser 11 horas da noite. Estou aqui 11 horas da noite gravando aula pra vocês ali, Jortano. Massa? O que é massa? Ô, velho, qual que é a sua massa? Você fala, ah, fui lá na Minas Brasil, eu peso 20 quilos. Aí você fala, pô, velho, eu vi as aulas do Thiago lá, velho. Você não pesa 20 quilos, isso é sua massa, né? Você tem que multiplicar pela gravidade pra você saber quanto você pesa. Então, massa, L. Jortano, é quem? Quilograma, né? Fala assim, ó, tô com 1 quilograma na mão. Isso é quem? Isso é a massa, né? Se você falou 1 quilograma, já tá bom. Beleza, velocidade. L. Jortano, tem um amigo seu que tá na cidade, né? Tá na cidade não, tá em outra cidade. Fala assim, ó, vem no meu sítio aqui me visitar. Aí você fala, ah, é longe daqui? Não, não é não, velho. Se você vir aí a uns 30 km por hora, você chega aqui rapidinho. Aí beleza, se o cara falar só isso aí pra você, tem como você chegar lá? Não, né? Se o cara tem que falar, ó, você tem que vir a 30 km por hora, andando de tal lugar a tal lugar, aí depois você chega, ou seja, velocidade você precisa falar mais o quê? Você precisa falar uma direção e um sentido. Velocidade é o quê? É vetorial, então a letra A já não é. Vamos embora para a letra B. Velocidade. Velocidade já não é, então não é a letra B também. Vamos embora para a letra C. Distância percorrida. Você fala assim, ô, hoje eu fiz uma corridinha aí de 3 km. O cara já entendeu perfeitamente o que você falou para ele. Você não precisa falar, ó, eu fiz uma corrida de 3 km andando de tal lugar para tal lugar, depois eu fui em tal lugar. Não. Só se o cara for muito chato e quiser saber tudo da sua vida, né? Mas se ele quiser só saber o tanto que você correu aí para você perder peso, você falou que correu 2 km, ele já tá de bom tamanho. Então, grandeza escalar. Massa. Massa, eu já falei para vocês que é o que, né? Grandeza escalar também. Trabalho, João. Trabalho é o quê? Trabalho não é aquele trabalho de escola, não. É trabalho de energia, né? Trabalho, força vezes distância. Energia é uma grandeza escalar. Você só precisa do valor, né? Travou aqui agora, né? Energia é o quê? Caloria ou joule. É grandeza escalar. E volume, L. Jortano, você fala assim, ó, eu tenho uma garrafa d'água de 1 litro, direção norte-sul. Precisa falar isso? Não. Só precisa falar que a garrafa d'água tem 1 litro. Então, nossa resposta é aqui, letra C de casa, né? E pensei em um tanto de coisa, só veio C de casa. A letra D, deslocamento. Ó, L. Jortano, tempo a gente sabe que é escalar, volume é escalar, energia é a mesma coisa de trabalho, porque trabalho é uma forma de energia. Aí vem deslocamento. Ó, L. Jortano, o que é deslocamento? Ó, eu tava aqui nesse ponto A, aí eu fui fazer aquela corrida que eu falei pra vocês na outra alternativa. Corrida aqui, parei aqui. Aí, eu sou aquele cara que tem aquele celular que marca aquela coisa toda lá, né?
Aí tá lá marcando lá 10 km, igual você vê o povo colocando no Facebook, corri 10 km da puta que pariu até não sei na onde. Beleza, mas eu não tenho esse trem não. Ó, L. Jortano marcou 10 km lá, né? Quer dizer que 10 km é tudo que o cara andou aqui. Mas qual que é o deslocamento desse cara? Deslocamento é do ponto de saída até o ponto de chegada. É um vetor. Se tem saída e tem chegada, L. Jortano, o vetor é direcionado. Então, é uma grandeza o quê? Vetorial. Beleza, L. Jortanos? Então, é isso aí. Nossa resposta aí qual foi mesmo? Letra C de caveira. Lembrei, eu tava querendo lembrar isso. Ó, bora para a próxima aí, L. Jortano. Essa outra aí tá falando de lente, né? Falou que, como é que é o nome do boy aí? Falou assim, ó. Usando a lente de uma luneta, João consegue projetar a imagem de seu celular na parede branca de seu quarto. Beleza, vamos embora ver um pouquinho sobre essa lente aí. Ó, L. Jortano, nós temos dois tipos de lentes. Nós temos as lentes, né? Vou desenhar aqui uma, depois vou desenhar outra. Ó, você tem lente convergente, né? Essa daqui, ó, é a lente convergente, né? Quer dizer que os raios convergem. Vou colocar aqui, ó, convergente. O que é convergir? Bate e todos eles vão para o mesmo lugar. E você tem a lente divergente. O que significa duas coisas que se divergem? Quer dizer que elas vai o quê? Vai para longe, né? Convergente e divergente. Beleza. L. Jortano, o que você tem que saber dessas lentes aí, ó? Lente convergente. Lente convergente é para quem tem hipermetropia, né? O que é hipermetropia? Hipermetropia é aquele problema de vista que você não enxerga bem de perto, né? E quem tem lente divergente, o que acontece aqui? Tem o quê? Tem miopia, né? Miopia. É aquele problema de vista que a pessoa não enxerga bem de longe, igual o meu. L. Jortano, quando você vê que uma pessoa está com óculos e o olho dela fica grande, é porque ela está com uma lente convergente. Se você viu que o olho da pessoa ficou grande, quer dizer que aquilo é o quê? É uma lente de aumento, L. Jortano. Então, a lente convergente é uma lente de quê? Lente de aumento. Ó, se você pegar o meu aqui, ó, você tá vendo aí agora, você tá vendo que diminuiu as coisas e não diminuiu? Por quê? Ó, se a lente convergente é lente de aumento, a lente divergente faz o quê? Ela diminui as coisas, é ao contrário. Ó, outra coisa aqui, L. Jortano. Lente convergente, ela pode formar imagem real ou o quê? Ou virtual, imagem real ou virtual. A lente divergente só forma imagem o quê? Virtual, né? Só forma imagem virtual. O que você tem que saber de imagem real e imagem virtual? Ó, a imagem virtual, ela sempre é o quê? Ela sempre é direita, né? Vou colocar aqui, ela sempre é direita, ou então você pode falar que ela é direta, direita ou direta. E a imagem real, ela sempre é o quê, Jordan? Ela sempre é invertida, né? Toda vez que a imagem é invertida, quer dizer que ela é uma imagem real. Como assim invertida? Ó, se o objeto está aqui e a imagem está aqui, ó, o objeto está aqui, a imagem está aqui, inverteu. Então, isso aqui é uma imagem real. Agora, se o objeto está aqui e a imagem está aqui, ó, o objeto está na mesma direção da imagem, é direita ou direta. Quer dizer que a imagem é o quê? É virtual. L. Jortano, outra coisa aí também, ó. No olho da gente, o que acontece? Né? Você tem aquela estrutura toda do olho lá, né? Você tem aqui na frente a córnea. Vou colocar aqui para vocês, vai que vocês não sabem, a córnea. Aqui você tem a retina. Retina não, aqui é o cristalino, desculpa, L. Jortano, cristalino, que é a lente do olho. A retina é aqui, ó. Retina é atrás do olho. Beleza. Ó, L. Jortano, o que acontece? Bate a luz aqui, ó. Aí, o que faz aqui, ó? Você vai e projeta a luz lá na retina, né? A luz passa pelo cristalino e é projetada lá na retina. L. Jortano, se eu falei projetar, quer dizer imagem real. Qual é a única lente que forma imagem real? Lente convergente. Então, a lente do cristalino é uma lente convergente. Beleza, L. Jortano? Bora ver o que o cara fala aí.
dei um aparato sobre lente aí pra vocês agora. Fala assim, ó. Outra coisa também, eu posso representar essas lentes desse jeito assim, ali, Jordano, ó. Posso representar a convergente assim, ó, e a divergente desse jeito assim, beleza? Fala assim, ó. A lente é convergente. Se ele projetou a imagem é real. Então a lente só pode ser convergente, né? Pois a imagem é direita. Não. Direita é quem? É imagem virtual. A outra fala assim, ó. A lente é divergente, pois a imagem é invertida. L. Jordano, imagem invertida é imagem virtual. Beleza. Projetar virtual. Só que a lente é divergente. Lente divergente só forma imagem o quê? Virtual. Então não tem como ser invertida. Ela sempre é o quê? Direita ou direta, né? Aí fala assim, ó. A lente é convergente, pois a imagem é real. Ó, a lente é convergente pois a imagem é real. Com certeza, ali, Jordano. Projetar imagem real. Quem projeta imagem real é lente o quê? Convergente. Então nossa resposta é C de caveira de novo, ali, Jordano, né? Aí a outra fala assim, ó, a lente é divergente, pois a imagem é virtual. A lente é divergente. Não é divergente, né, Jordano, né? Por quê? Pois a imagem é virtual. Por isso que ela não é divergente. Se a imagem é real, aqui falando que é virtual, é real, né? Projetar você tá vendo, então tá pro lado de fora, é real, né? Se é real, só pode ser o quê? Convergente. Então, os dois aí tá errado, né? C de caveira é isso aí. Vamos embora para a próxima questão. Ó, tem mais duas questões, velho, Jota. Nessa questão aí, fala sobre o experimento de Rutherford, né? Rutherford foi um daqueles caras lá que descobriu o átomo, o que tinha dentro do átomo, aquela história toda lá. O que Rutherford fez, né? Fala aí, ó. Um experimento muito conhecido no estudo da constituição da matéria é o de Rutherford, no qual um feixe de partículas alfa é positiva, né? Tá aqui as partículas alfa, né? Incide sobre uma lâmina de ouro. Nesse experimento, nota-se que ao se bombear a lâmina com tais partículas, grande parte delas atravessa a lâmina de ouro e outra pequena parte desvia. L. Jordano, o que aconteceu aí? O que esse cara arrumou aí na vida dele? Ó, o cara pegou, né? Pegou alguma coisa que emite radiação aí, radiação alfa, que é positiva. Aí, ele pegou lá, né? Eu vou dar um zoom cabuloso aqui no átomo, né? Isso aqui é o meu átomo, tá parecendo um ovo, né? Mas não é não. O que ele fez ali, Jordano? Ó, ele bombardeou o átomo com essas partículas alfa dele aí. Ele percebeu ali, Jordano, que a maioria das partículas passavam. Só que quando a partícula passava pertinho do núcleo, ela era o quê? Desviada. E tinha outras que na hora que ela batia em cima do núcleo, era o quê? Ela voltava, né? Aqui, ó. Essas aqui, ó, volta, né? Bate em cima do núcleo, volta. A maioria passa direto e poucas o quê? Poucas são desviadas. L. Jordano, por que elas eram desviadas? Porque o núcleo é positivo. Quando você passa uma coisa positiva perto de outra, ela é o quê? Repelida, né, L. Jordano? Repelida. E por que a maioria passava direto? Por quê? Porque o núcleo tem uma grande região com espaços vazios, chamado de quem? Eletrosfera. Ó, ele fala assim, ó, com esse experimento é possível concluir: o átomo possui um pequeno núcleo positivo. O átomo possui um pequeno núcleo positivo. Oh, blá, 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 blá. Tem embolou aqui, ó. O átomo possui o que, L. Jordano? Um pequeno núcleo positivo, ó. Poucas voltavam, né? Poucas voltavam. Quer dizer que quase nenhuma pegava no núcleo. Ele tá bem difícil de encontrar. A maioria passava reto e algumas eram desviadas, né? Então é isso aí, L. Jordano, ó. O átomo possui um pequeno núcleo positivo. O átomo é indivisível? Não, né, L. Jordano? A gente sabe que não. Tem até aqueles aceleradores de partícula que quebra o átomo. Reação nuclear é o quê? Nêutrons que são bombardeados contra o átomo e vai formando reações nucleares em cadeia e liberando grandes quantidades de energia, né? Aí falei, ó, o átomo tem uma estrutura parecida com um pudim de passas. Não, né? Isso aí já caiu faz tempo já, né? Ó, fala aí, ó, o átomo possui camadas eletrônicas de transição.
L. Jordano possui. Mas não foi esse experimento aqui que provou isso, né? Foi Bohr, né? Bohr veio e completou o experimento de Rutherford. Aí ele descobriu que para o átomo estar estável, ele precisa ter camadas de energia para o elétron ir caminhando. Mas esse experimento mostrou o quê? Mostrou que o átomo possui um pequeno núcleo positivo, né? Beleza, vamos embora para a próxima aí, L. Jordano. Ó, só tem mais um, L. Jordano. Bora falar de onda aí agora, né? Olha a onda, né? Onda, essa onda, né, Jordano? Não, essa onda também, né? Aí, ó, tudo aí já tá na física, né? Até a onda aí que a gente fala aí das músicas tá na física. Ó, L. Jordano, a gente tem 4 tipos de classificação de onda aí no que ele tá falando. Você tem a onda transversal e longitudinal. Transversal corta, longitudinal é paralela. L. Jordano, você tem uma coisa que chama o quê? Direção de vibração e direção de propagação. Direção de vibração. Você pega a corda e começa a fazer assim com ela. A direção de vibração é para cima e para baixo. Mas a corda ela se propaga como? Vai para frente, né? Então, nesse caso aqui, L. Jordano, o que acontece com essa corda? Ó, ela vai para cima, ela vai para baixo. Isso aqui, para cima e para baixo, é a direção de vibração. Só que essa corda, L. Jordano, ela se propaga para onde? Ela se propaga para frente, né? Então, essa daqui é quem? É a direção de propagação. Aí, L. Jordano, se eu desenhar as duas direções, lembrando que direção é a reta, eu vou ver que isso aqui forma 90 graus. Aí, essas ondas são chamadas de quê? Ondas transversais. Vou colocar aqui, ó, onda transversal. Quer dizer que é a onda que a direção de vibração é perpendicular à direção de quem? De propagação. L. Jordano, você tem essa outra onda aqui, ó. Essa onda é aquelas ondas que a gente ganhava quando a gente era criança, ficava fazendo assim, ó. O que acontece com essa onda aqui, L. Jordano? Ó, quando você faz assim com ela, ela vai para frente, vai para trás, mas ela só vai andando para frente aí, né? Ela vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Só que no final ela tá fazendo o quê? Tá fazendo isso aqui, ó. Esses vetores aqui é a direção de vibração. E essa aqui é a direção de quê? De propagação. Se eu desenhar os dois vetores, as duas direções, elas estão o quê? Uma está paralela com a outra. Essas ondas aqui são chamadas de quê? Ó, você tem a transversal e agora você vai ter quem? A longitudinal. Longitudinal. Beleza, L. Jordano? Transversal, longitudinal. Só você lembrar disso aqui. Ó, e tem outra coisa também. Tem onda mecânica e onda eletromagnética. Onda mecânica só se propaga aonde tem matéria. O som é uma onda mecânica, né? Porque se não tivesse a matéria aqui, o ar em volta aqui da câmera, do microfone, vocês não conseguiam ouvir nada que eu tô falando. Beleza. E o que é onda eletromagnética? Onda eletromagnética é aquela onda que se propaga tanto no vácuo quanto na matéria. Só que ela se propaga mais rápido no vácuo. Beleza? Ela se propaga tanto no vácuo quanto na matéria. Ó, bora ver o que ele fala aí, ó. Toda onda mecânica é longitudinal. L. Jordano, toda onda mecânica longitudinal é essa daqui, ó. Toda onda mecânica é longitudinal. Essa aqui de baixo aqui, ó. L. Jordano, quando você pega a corda e faz assim, né? Ó a corda fazendo isso aí. A corda é matéria, não é? Tá propagando na matéria. Se tem matéria, é onda mecânica. Então isso aqui já tá errado. Porque você vê a corda se propagando é o quê? Uma onda transversal. A outra fala assim, ó. O som é uma onda transversal. L. Jordano, quando você grita, é como se você fizesse isso aqui, ó. Né? A onda vai empurrando para frente assim, ó, e vai caminhando. É uma onda o quê? Longitudinal. Então a letra B também tá o quê? Tá errada. A C fala assim, ó. Ondas transversais, né? Transversais é essa daqui, ó. 90 graus. Tem as direções de propagação e vibração paralela. Não, perpendicular, né? Formando 90 graus. Paralela é o quê? Elas nunca se encontram. A outra fala assim, ó. Toda onda eletromagnética é transversal. L. Jordano, toda onda eletromagnética é transversal, né? Onda eletromagnética quer dizer que tem
uma onda elétrica pulsando e uma onda magnética pulsando. Elas pulsam formando 90 graus uma com a outra, mas tem duas ondas pulsando. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês enxergar aqui como é que é a onda eletromagnética. Ó, aqui, L. Jordano. Onda eletromagnética, ela anda na velocidade da luz, né? Quando está no vácuo, né? Ó, você tem aqui, ó, bora supor que essa daqui, ó, é a onda elétrica, né? De um campo elétrico. E aqui eu vou ter a minha onda, o quê? A onda do meu campo magnético, né? Deixa eu desenhar mais ou menos aqui para vocês verem se vocês entendem. Acho que vai dar para entender aqui, ó. Colocar aqui, trazer para cá, colocar aqui, ó. Ó, L. Jordano, é como se eu tivesse duas ondas, né? Uma pulsando, uma tá o quê? Perpendicular à outra, né? Isso aqui, ó, vai estar formando um ângulo de quê? Um ângulo de 90 graus uma com a outra, né? Aí essa daqui, ó, é o meu campo magnético e esse aqui é o meu campo o quê? É o meu campo elétrico. Isso é a definição de onda eletromagnética. Por isso o nome eletro de elétrica e magnético de magnético. L. Jordano, é só isso aí. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Valeu. Estuda aí, hein?